Amém, irmãos, glória a Deus. Queridos, vamos continuar o nosso estudo, a segunda parte do estudo da escatologia bíblica sobre a grande tribulação. Quem está feliz com o estudo dessa noite, irmãos? Nós não temos medo, porque nós não vamos passar pela grande tribulação. A igreja será arrebatada, glória a Deus. Presbítero Márcio. Glória a Deus, louvado seja Deus. Continuaremos no capítulo 8, o capítulo 8 do livro de Apocalipse. Oh, glória. Os amados vejam que coisa séria, irmãos. Capítulo 8 do livro do Apocalipse, versículo 1. E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Irmãos, no céu não tem um relógio marcando a hora, sim ou não? Na Nova Jerusalém, a Bíblia diz que não haverá noite. Não haverá, mas para que nós entendamos a grandeza do que vai acontecer aqui, Jesus fez questão de dizer para João que os anjos irão parar por quase meia hora a adoração. Observe que as visões que João, que Isaías teve no céu, é uma visão de adoração. Isaías viu os querubins que diziam incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. João contemplou os 4 seres viventes e os 24 anciãos adorando ao Cordeiro. Então o céu é lugar de adoração, irmãos. Inclusive, eu abro um parêntese para dizer que a adoração é um ministério eterno. No céu não haverá evangelismo, no céu nós não vamos orar, no céu nós não vamos fazer obra social. Tudo isso é importante. Agora a adoração, ela não cessa. Quando terminar na terra, continuará por toda a eternidade. Adorar aqui é o ensaiar para a eternidade. A adoração não cessa. Nunca pare de adorar a Deus. Mas aqui haverá quase 30 minutos de silêncio em reverência ao que vai acontecer agora, e nós vamos ler o versículo 7, irmãos. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem com muita atenção. Observem. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue. Olha só, pedra, fogo e sangue, que mistura terrível. E foram lançados sobre a terra, que foi queimada na sua terça. Está vendo aí, irmãos? A terça parte da terra será queimada, e a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. E olha só, a terça parte das árvores vai ser queimada, e toda a erva verde vai ser queimada diante do que está acontecendo. Quem acompanhou aqui alguns dias o grande calor da Europa? Quem acompanhou aqui? Alguém assistiu? Viram a situação do Reino Unido? Alguns irmãos confirmaram, pessoas morrendo de calor, lugar que a temperatura era 14 graus, agora é 42, 40 graus. Isso é um prenúncio, irmãos, do que está por vir. Aqui essa temperatura ela estará avassaladora, não vai ter camada de ozônio para proteger a terra. Está entendendo, amados? O sol irá aumentar a sua temperatura, e haverá incêndios, haverá queimadas, haverá uma destruição muito grande. E pergunto à igreja: quem é o corpo de bombeiros que vai conseguir deter isso aqui? Se esse calor tem preocupado o mundo, imagine isso aqui, um juízo sem precedentes. Vamos lá, irmãos. 8:8. A primeira trombeta, esse fenômeno, né? A terça parte da vegetação é queimada. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, provavelmente um grande meteoro haverá, e tornou-se em sangue,
a terça parte do mar. Olha só, irmãos. O mar vai se transformar em sangue. No Márcio, isso é literal? É. Deus não transformou o rio Nilo em sangue, sim ou não? Ali era um juízo local para o Egito. Aqui, irmãos, é o juízo de Deus global sobre a humanidade. Imagine a terça parte do mar transformada em sangue, irmãos. E morreu a terça parte, olha só, irmãos, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus, que é navios. Então a terça parte de todos os peixes, de toda a vida marítima irá morrer, e a terça parte dos navios, ou seja, marinheiros e pessoas que estiverem no mar, também irá morrer quando essa trombeta, quando esse juízo for acionado por Deus. Continuando. E morreu a terça, sim, o 10 agora. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Olha só, irmãos, contaminação das águas. Por isso que a cantora canta, Lauriette, né? Não quero estar aqui quando as trombetas tocarem. Não queira não, minha irmã. Queira estar na glória, queira estar sendo galardoado por Cristo na eternidade. Você não vai beber águas amargas do absinto, você vai beber do rio da água da vida. Você vai comer o maná escondido. Você, Cristo, a vitória do Cordeiro. Quem crê que não passará por isso aqui, meus irmãos? É muito sério, irmão. Nós temos que ter gratidão a Deus pelo que Deus fez em nós, igreja. Nos livrar do negócio desse, irmãos. Nos livrar de uma fria dessa. Que coisa terrível. A vegetação destruída, o mar, a terça parte transformada em sangue, a terça parte dos rios, das águas potáveis amargas agora. Olha só, amados. O 12, e o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, semelhante à noite. E olhei, e eis que vi um anjo voar, e pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes, e das trombetas, e dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Irmãos, o ai de Deus é diferente do ai humano. Os judeus não são redundantes como a gente. Quando você viu uma palavra repetida na Bíblia, como tem Isaías 6,3, santo, 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 é porque a santidade de Deus está sendo exaltada, está sendo glorificada e honrada. Agora aqui, quando você vê essa expressão, ai, 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 é porque a dor vai ser grande, meu irmão. Ele repetiu 3 vezes. A pressão vai ser forte para quem não levar Jesus a sério, para quem brincar de ser crente, para quem não honrar esse Deus, porque infelizmente muitos crentes que não honrarem a Deus vão ficar, mas a noiva será tirada, arrebatada, glorificada na glória eterna, irmãos. Apocalipse 9, vamos lá. E ao 5º anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Vá acompanhando. Olha agora, olha esse detalhe, irmãos. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça no poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu o sol e
o ar. Você imagina, irmãos, só a fumaça, pastor, ministério santo do Senhor, escureceu o sol e o ar. Imagine quem está dentro desse negócio, como não é terrível. Só a fumaça. Por isso que quando Jesus foi expulsar aquela legião, eles rogaram para não serem lançados no abismo. Não nos lance do abismo. Olha só que lugar terrível é esse abismo, irmão. Só a fumaça escureceu o sol e o ar. Agora observem. E da fumaça vieram gafanhotos. Lembrando que isso aqui não são animais, irmãos, porque vem do abismo. São seres demoníacos, seres terríveis vindos das trevas. E sobre a terra foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E alguém aqui já foi picado por escorpião, irmãos? Quem já foi? Não dói? Pois é semelhante, a fúria deles vai ser semelhante à picada de escorpião, mas vai ser muito pior. Isso aqui é só para a gente entender, em uma linguagem que nós entendamos a terribilidade do momento. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido, olha aí, irmãos, não que os matassem, mas que por 5 meses atormentassem o seu tormento. E era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e a morte fugirá deles. Meu irmão, isso é terrível. 5 meses é o tempo da vida de um gafanhoto. As pessoas vão tentar morrer, pastor, igreja, não irão morrer. A dor, a morte é repreendida por 5 meses. E esses seres aqui aterrorizando, machucando, vilipendiando e torturando aqueles que estiverem para a grande tribulação. Mas esta igreja foi comprada, foi lavada, foi remida, foi santificada, está guardada disso aqui, irmãos. Agora, para isso precisamos ser fiéis a Deus. Isso aqui são demônios terríveis. O aspecto, estou no versículo 7, dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. Sobre a sua cabeça como coroa semelhante ao ouro, e o seu rosto como o rosto de homens, e tinham cabelos como de mulher, e os seus dentes como de leão. Irmão, que coisa feia é essa? Diga aí, meu irmão, que presepada é essa? Olha só, rosto de homem, cabelo de mulher, corpo de cavalo, cauda de escorpião, dentes como de leão, e tinham coraças como de fogo, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Mas uma coisa eu digo para vocês, irmãos, nós temos dono. Deus não quer que eu e você passe por isso aqui, não. Só depende de mim e de você, meus irmãos. Olha, dando continuidade aqui. E tinham couraças como couraça de ferro, o ruído das suas asas como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham a cauda semelhante à do escorpião, e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si o rei, o anjo do abismo, que em hebreu o seu nome é Abaddon, que significa destruidor, e em grego Apolion, que significa destruição. E passado já um ai, e eis que depois disso vem ainda 2 ai. Meu Deus do céu, irmão, só passou um ai. Essa dor todinha, pastor Pinheiro, é só um ai. Ainda falta 2 ais, irmãos. A gente está cantando aquele hino, nem medita na letra, né? Não quero estar aqui quando as trombetas tocarem. Olha o que vai acontecer aí quando esses juízos forem acionados. Olha, irmãos, a partir do 13 agora. E tocou o anjo, o 6º anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha dos 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus. A terça parte. 2 bilhões de pessoas.
diante desse caos, diante dessa situação. E o número dos exércitos, dos cavaleiros, era de 200 milhões. E eu vi o número deles. Irmãos, pelo amor de Deus, olha o 18. E por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e enxofre que saía da sua boca. Irmãos, vou parar aqui só para meditar com os irmãos em uma situação. Me diga uma coisa: hoje, com a ajuda do Espírito Santo e com o controle de Deus, tem horas que a batalha espiritual a gente pensa que não vai suportar, não é verdade, companheiros? Agora imagine 200 milhões de demônios a olho nu, meus irmãos, aterrorizando, destruindo, matando a terça parte dos homens. Que coisa terrível, irmãos. Aguarda esta humanidade que rejeitou a Deus. Olha o 15, amados. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Cristo e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Olha, irmãos, isso é o que aguarda a humanidade sem Deus. Agora nós vamos chegar aqui no pior momento agora, no capítulo 16. O pior momento da terra, viu, irmãos? O pior momento da terra é agora. Eu quero muita atenção dos santos aqui presentes para estudarmos esse capítulo 16. Acompanhe com muita concentração. E eu vi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez uma chaga, olha aí, irmãos, má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Irmão, o negócio vai ser estreito, porque não compra nem vende quem não aceitar o sistema do anticristo. Porém, quem aceitar e escapar vivo disso tudo que a gente já falou, chega esse juízo aqui, uma chaga má e maligna. Irmãos, se dissesse que era uma chaga maligna, já era terrível, sim ou não? Ou má. Agora, má e maligna é para os irmãos terem a noção do que aguarda essa humanidade. Uma coisa foi Jó ser vítima daquilo que ele foi. Jó, na fidelidade de Deus, Jó, com a graça de Deus, passou, suportou e venceu. Estes homens, irmão, não estarão com a graça do Senhor. Estas pessoas aqui não terão a intercessão do Espírito Santo. Eles sofrerão as consequências dos seus atos. Dando continuidade. E o 2º anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Em uma das trombetas foi a terça parte. Agora, toda a alma vivente, irmãos. O mar é transformado em sangue. Imagine a podridão. Imagine os 7 mares transformados em sangue. Como será terrível. A expressão grega rai, mas sangue literal. Aqui esses juízos não são simbólicos, eles são literais. Vai haver realmente isso aqui. Por isso que a Bíblia diz que nunca houve dias semelhante a esses, irmãos. Agora olha só, uma das piores coisas que eu vi aqui nesse estudo. E o 3º anjo, 4, derramou a sua taça nos rios, e as fontes das águas se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: justo és, ó Senhor, que és e que eras, santo és, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos, está vendo aí, irmão? Derramaram o sangue dos santos, dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. Imagine só, irmãos, quem ficar aqui, igreja, vai morrer de sede ou vai beber sangue? O que os irmãos acham?
Hein? Eles vão morrer de sede ou vão tomar sangue? Estreito, né, irmãos? Mas você não precisa estar aqui quando as taças forem derramadas. Isso é um alerta para todos nós. Ora mais, amar mais, se aproximar mais do Senhor, tirar todas as pendências deste mundo, andar na palavra, meus irmãos, vigiar e santificar as nossas vidas para estarmos preparados quando a trombeta tocar, para não passarmos por isso. Observe a continuidade, irmãos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores. Eles se arrependeram, irmãos, olha aí, e blasfemaram do nome de Deus, que tem o poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. É o sol queimando e eles blasfemando, é bebendo sangue e reclamando de Deus. Está vendo, irmão, como a humanidade sem Deus é terrível? E diante de toda essa dor eles não se arrependem, eles blasfemam do Senhor. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso sobre os homens. A língua diga aí, irmãos, morder a língua de dor. Para quê? Por que morder a língua? Para esquecer a dor que eles vão sentir, porque para eles morder a língua é melhor do que sentir a dor que aguarda eles. Imagina, a gente está comendo, morde a língua, é uma sensação tão ruim, né, irmãos? Agora aqui a dor vai ser tão grande que eles vão morder a língua de dor para esquecer a dor desse juízo que os aguarda. Olha só, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do nome de Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e sobre a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho para os reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Olha só, irmãos, aqui os grandes exércitos da terra reunidos para guerrear contra a nação santa, contra o remanescente de Israel. E a seca do Eufrates, o Eufrates impedia as tropas inimigas. Aqui está dizendo que não haverá impedimento, eles vão ter livre acesso, eles vão ter livre curso a fazer aquilo que eles desejam, a atacar. Porém, preste atenção, meus amados e queridos irmãos, que ainda vem coisa ruim por aí. Para quem ficar, não é para você não, viu, irmão? Não tenha medo não, que a Nova Jerusalém está esperando essa noiva chegar lá. Olha o 17 aqui. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. Saiu uma grande voz do templo do céu e do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande, como nunca tinha havido, e um grande terremoto como nunca tinha havido. Irmãos, esse aqui vai ser o maior terremoto da história. Nenhum país ficará fora desse terremoto. Vai ser um terremoto global. Imagine quantas tsunamis haverá aqui. Imagine quantos vulcões entrarão em erupção aqui. Imagine quantos maremotos haverá com esse terremoto. Observe o que vai acontecer, irmãos. Como nunca tinha havido, desde que há homens sobre a terra, tal foi este grande terremoto. E da grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram,
E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Irmãos, olha a paciência que Jesus está tendo com essa terra. Agora aqui não haverá paciência, é retribuição. Observe o 20 e 21. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Olha esse 21, irmãos. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. Senhor, cerca de 44 quilos, meu pastor. Olha só, irmãos. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Detalhe o seguinte: o peso dela é 44 quilos aproximadamente. Digamos que é um meteoro, um meteorito. Agora, o peso que ela vai cair na terra, porque ela vem com uma velocidade muito grande, ela não vai cair com 44 quilos, irmãos. Imagina uma pedra que vem do céu, um meteoro com uma velocidade incandescente. Quando isso aqui cair sobre a terra, irá esmagar totalmente as pessoas que forem atingidas. Mas deixa eu te dar uma boa notícia: você não vai beber águas amargas, você não vai ser abrasado com o sol, você não vai andar em trevas no eclipse do sol, você não vai ver a lua da cor de sangue, você não vai ser torturado pelos gafanhotos da destruição, você não vai ver os 200 milhões de demônios, porque você está com a passagem comprada para Nova Jerusalém. Aleluia! Glória a Deus. Que coisa terrível, irmãos. Uma chuva de meteoros cairá sobre a terra. Agora vamos aqui para Apocalipse 19. E é tão fiel a visão pré-tribulacionista, pastor, que divide bem direitinho. Para não deixar equívoco, deixa eu só ver aqui o tempo. Oh glória, o tempo está a favor. Preste atenção, irmãos. Deus é maravilhoso. Observe aqui, irmãos, Apocalipse 19. Vamos acompanhar com a igreja amada. Preste atenção. A palavra igreja, ela é citada no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3. No capítulo 4, João vê uma porta aberta no céu e uma voz que diz: sobe e vem cá. Dos capítulos 5 ao 18, que é os juízos da grande tribulação, a igreja ela não é citada. Aparece no capítulo 7 os mártires, e a Bíblia diz: quem são eles? São os mártires que vieram da grande tribulação. Por quê? Porque recusaram o sistema do anticristo, foram mártires, morreram torturados corajosamente, e aí também serão salvos. Neles está incluso o remanescente de Israel. Pois não. Sim, senhor. Muito bem, pastor Pinheiro. Olha, esses mártires, irmãos, foram os que ficaram no arrebatamento, não subiram porque não foram fiéis a Deus, entendeu? E aí eles agora, de forma dolorosa, de forma brutal, irão dar a sua vida por Cristo. Agora me diga uma coisa, meu irmão: se eu tenho a oportunidade de ser arrebatado, encontrar o Senhor nos ares, se eu tenho a oportunidade, se os céus estão em expectativa de receber a igreja está em expectativa de subir para o céu, por que é que a gente vai correr esse risco, irmãos? Temos que estar preparados. Observe o Apocalipse 19. Depois destas coisas ouvi no céu como uma grande voz, como uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porque justos e verdadeiros são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos
E os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus que está sentado sobre o trono, dizendo: Amém, aleluia. Agora observe aqui, irmãos, o versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Enquanto tudo isso acontece na terra, a noiva está no céu, adorando, louvando. Olha a vestimenta da igreja, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Olha o 9 e 10. E disse-me: escreve-me, bem-aventurado aqueles que são chamados a ser das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos seus pés para adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E ponto final. A noiva está no céu dando glória, e eu e você é necessário estarmos lá também. Diga para sua irmã: eu quero te encontrar lá, minha irmã, eu quero te encontrar lá. Diga para ele: teu lugar não é em Lagoas Dantas, não. Você é o povo de Deus aqui na terra, nós somos do céu, e o céu nos espera. Não se conforme com este mundo, igreja. A tua casa vai ficar, teu carro vai ficar, o teu telefone vai tocar. Irmão fulano não veio trabalhar hoje. Cadê o pastor da igreja? Foi arrebatado. Cadê o irmão que toca? O servo do Senhor que não veio controlar o som foi levado para a glória. Cadê a regente do renascer? Cadê a igreja? Aleluia. Cadê o cântico de Sião que não está para ensaiar? Está na glória, está nas bodas do Cordeiro. Agora observe, irmãos, o 11. Depois das bodas do Cordeiro, depois dos 7 anos de glória, o que acontece? E vi o céu aberto. Aqui já é uma outra visão. Primeiro ele vê os santos nas bodas. Agora, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Esse cavaleiro aqui é Jesus, porque olha, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, diferente do capítulo 6. Olha aí o título de Jesus: Fiel e Verdadeiro, que julga e peleja com justiça. Ou melhor, que julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo. Isso aqui os olhos dele representa a sua capacidade de sondar, a sua presciência e onisciência, e o seu juízo também. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas. É a glória dele, é o poder dele, amados. E tinha um nome escrito e ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pela qual se chama é a palavra de Deus. Diga comigo: Jesus é a palavra viva. A Bíblia é a palavra escrita, irmãos. Jesus é a palavra viva, é o verbo que se fez carne. Dê valor a essa palavra. Jesus é chamado de a palavra de Deus. Aleluia. Olha o 14, irmãos. E seguiram-no os exércitos. Não é o exército, está no plural. É os exércitos que há no céu em cavalos brancos, vestidos de linho branco e puro. A igreja estará com Cristo para reinar no milênio. Perceba que Paulo disse, irmãos, que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Agora olha o que vai acontecer aqui, irmãos. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e com ela regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E na sua veste, na sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Agora observe, irmãos, com muita atenção, o Jesus que te ama, o Jesus que nos amou e que deu o grito, está consumado. O Jesus que derramou até a última gota de sangue por mim e por você. Olha o que ele vai fazer aqui. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentaram, e a carne de todos os homens, livres e servos, grandes e pequenos. Jesus, irmãos, irá dizimar, é Jesus que vai fazer isso, todos os exércitos que estiverem vivos, que não morrerem, os que estiverem vivos e não morrerem nas pragas dos selos, taças e trombetas. Olha aqui, ó. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa. Isso aqui é o anticristo, viu, irmãos? O anticristo vai ser preso, e com ele o falso profeta, que será um líder religioso que tem um poder mundial, porque haverá uma só religião. Esse falso profeta vai ser um aliado do anticristo. A besta aqui é ele. Olha o que vai acontecer com ele, com esse falso profeta. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. E estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. O anticristo, pastor, político, um líder religioso. Olha só, o anticristo é um líder político e o falso profeta é um líder religioso. Então o anticristo, através desse falso profeta, ele irá controlar, irá haver uma religião única sobre a terra. Os irmãos entendam hoje quem é o líder. Eu não estou aqui, irmãos, para dar nomes, mas quem é o líder hoje, mundial, religioso, que uma frase dele influencia todo mundo. Nenhum líder evangélico tem um poder mundial, correto, pastor Pinheiro? Nós temos agora o pastor David Poyoshu, que descansa na glória eterna, que era líder da maior igreja do Evangelho Pleno, com 1 milhão de crentes, mas a sua influência detinha-se ao mundo asiático. Então esse falso profeta será um líder que tem uma influência mundial, e o anticristo será um grande líder político. A economia da terra vai ser quebrada, e ele vai ser um mega milionário. Ele vai resolver o problema parcial, porque o diabo, ele só tem soluções parciais, ele não faz nada por ninguém, entendeu? E muitos serão enganados por ele, mas ele vai ser lançado vivo, esse líder político e mundial, com o falso profeta no lago de fogo. Agora olha o 20, irmãos. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. E estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. E os demais, os exércitos dele, foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Preste atenção, irmãos. Observe como é que Jesus vai implantar, pastor, o reino milenial com os exércitos. Será que o exército da Rússia iria aceitar de mão beijada? Vai haver uma resistência. Os exércitos estarão no poder do anticristo, sim ou não? Polícia, exército, marinha, aeronáutica estarão aliados dele. Por estarem aliados deles, irão pelejar contra Cristo
e contra o remanescente fiel de Israel que estiver vivo. E aí Jesus descerá em glória. É aí que todo olho verá, meus irmãos, e as tribos irão lamentar. Ali não é o arrebatamento já houve, é a vinda dele em glória para implementar o seu reino milenial sobre a terra. Mas noiva do Cordeiro, espero que eu e você se encontre em breve nas bodas do Cordeiro. A nossa vitória será eterna. Enquanto aqui na terra, irmãos amados e queridos, haverá tudo isso, a noiva estará recebendo a promessa de Apocalipse 3:5. O que vencer será vestido de vestes brancas. Aleluia. De modo algum riscarei o seu nome do livro da vida. Aleluia. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem está debaixo dessa promessa? Olha só, amados, Apocalipse 3:12. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, e do meu Deus, e também o meu novo nome. Essa promessa é para você, igreja. Aleluia. Eu sei que está difícil, eu sei que o negócio está arrochado, eu sei que há uma pressão espiritual, familiar, há uma pressão na escola para perverter os nossos pequeninos e adolescentes, há uma pressão política para que as leis injustas sejam aprovadas, há uma pressão social, mas essa noiva será arrebatada em glória, com a permissão do ungido de Deus. Eu gostaria de orar pelo povo de Deus aqui, meu irmão. Eu gostaria que você desse a sua mão ao seu irmão. É um ato de amor, de unidade. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. Dê a mão ao seu irmão e diga para ele: aleluia, estamos juntos. Diga para ele: o céu nos espera. Diga para ele, meu irmão, nós seremos arrebatados. A trombeta irá soar. Como Enoque foi transladado antes do dilúvio, a igreja será levada antes do arrebatamento. Aleluia. De mão dadas, em unidade. Fecha os teus olhos aí agora e celebra o teu Deus. Se fosse agora esse momento, aleluia, fica aí uma arruma de paletó, de saia, de gravata, de calça, de óculos. Esse microfone ia cair agora, aleluia, mas os nossos corpos subiriam, ai, aleluia, para a glória, para a glória, para a glória. Aleluia, meu Deus, diante de uma palavra como essa, tão séria, aleluia, de uma advertência como esta, a noiva te adora, a noiva te cultua, a noiva te espera, a noiva te ama, a noiva quer ser arrebatada, a noiva quer ver a tua face, a noiva quer subir contigo, Jesus. A igreja está te esperando. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do arrebatamento. Ela é noiva adornada, ela é noiva que está esperando o noivo, ela é a luz que ilumina essa terra, ela é o sal que tempera, ela é a coluna, a firmeza da verdade. A igreja, a santa, a campeã, a fidedigna, a combatente, a vitoriosa, a excelente, a eleita, a fiel, o sacerdócio santo. Está chegando a hora. O Pai vai dizer: vai buscar minha pedra viva, vai buscar meu sacerdócio, minha geração eleita, minha nação santa, meu povo adquirido, meu reino sacerdotal. Eu comprei, eu salvei, eu redimi, eu regenerei, eu santifiquei, eu arrebatei, eu glorifiquei. Ele é minha, ele é minha, eu amo. Eu sinto a glória de Deus aqui nessa noite. Aleluia. Adore aquele que vai te arrebatar, adore aquele que vai te levar para a glória.
Aleluia, tu serás galardoado. Pastor Pinheiro, irmão Raimundo, obreiros, regentes, conjuntos, membros e congregados. Aleluia, o céu nos espera. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Adore a Deus, sinta a sua glória, a sua presença, o seu toque, o seu perfume. Sinta o seu amor derramado no teu coração. Aleluia, 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 aleluia. Diga para Ele: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Diga para Ele: eu estou te aguardando, eu estou te esperando, eu tenho resistido a afrontas, eu tenho trilhado o caminho estreito. Aleluia, o inimigo tem tirado lágrimas dos teus olhos, igreja, mas não vai tirar Jesus do teu coração, não vai te tirar do livro da vida. Aleluia, você está adorando aqui e vai adorar na Nova Jerusalém. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Desse clima de arrebatamento, desse clima de gratidão, desse clima de adoração, abrace pelo menos duas pessoas. Abrace pelo menos duas pessoas e diga para ele e diga para ela: eu quero te encontrar lá no céu. Diga para ele: eu quero te encontrar lá no céu. Diga para ele: o céu te espera. Nós seremos arrebatados, nós veremos com Cristo. Aleluia, tem coroa de glória para você. Aleluia, novos céus, nova terra. Aleluia, um novo nome te aguarda. Aleluia. Obrigado, Jesus.